Oi, pessoal. O meu nome é Raquel Santana, sou psiquiatra da infância e adolescência. Olá, meu povo, eu sou Mariana Leal, neuropsicóloga, e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para o nosso Psicomeet Voto especial podcast. nisso, hein? Duas Aham. presenças ilustres. Doutora Fabiola Tasca, médica dermatologista. Obrigada, Fabiola. Muito obrigada pelo convite. E nós temos também aqui a Ana Tasca, que veio contribuir com o nosso tema. Oi, Olá, sejam bem-vindas. obrigada. Obrigada. Bom, e hoje nós vamos começar o nosso podcast com uma reportagem, uma notícia, um tema super relevante e que tem bombado aí as redes sociais, eu não sei se vocês têm acompanhado, que é sobre o Sephora Kids, entenda o fenômeno do TikTok e o polêmico uso de maquiagem por crianças. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu estava meio desatualizada, na verdade, mas eu estou me inteirando aí e realmente a gente tem visto uma procura muito grande. Eu queria começar perguntando para a doutora Fabíola se ela já recebeu casos assim, de crianças que usavam produtos. Sim, né? As próprias. Quando a gente atende as mães sempre relatam. Ai, olha, eu tô usando. Sempre na consulta com as mães, a gente pergunta: como é que você, né? O que você tá usando, tudo. A gente escuta cada vez mais relatos de pessoas falando assim: nossa, eu tô usando, mas meus esquemas acabaram. Eu falei assim: mas por que acabou tão rápido? Porque minha filha tá usando também. E daí a gente vai questionar, então muitas que têm filhas crianças e adolescentes acabam às vezes dividindo o mesmo produto, né? E é lógico, né, que isso pode causar alergia, principalmente nas adolescentes, né? Porque nas adolescentes a gente percebe que isso ainda é mais intensivo, né? E porque às vezes coincide com o surgimento dos primeiros quadros de acne. Então, numa tentativa até de esconder ou de procurar uma solução não médica, se recorre às redes sociais, aí tem lá uma receita. Na nossa época, a gente via que muita gente utilizando pasta de dente, lembra? Para secar. Gente, usei muito. Isso. Agora, se vai às redes sociais, se vai no Instagram, no TikTok, pega-se verdadeiras receitas de skincare, e você consegue comprar pela internet. Então, elas começam a usar numa tentativa, às vezes, de esconder, né? Uma acne, alguma coisa. E daí que a gente começa a ver esses casos, né? E fora isso também, tirando um pouco do consultório da parte dermatológica, eu sou mãe de uma menina de 11 anos que está aqui e que faz parte dessa geração, né? Que também as amigas, todo mundo que gosta muito desse tema de skincare. Então, volta e meia, a gente também tem socorrer com algumas alergias ou algumas dúvidas em casa, né, Ana? Sim. Você gosta de skincare? Ai, eu amo skincare. Eu tenho bastante coisa de skincare em casa. Com que idade que você começou a se interessar e as suas amigas? Assim, desde sempre eu sou interessada em maquiagem, skincare, essas coisas assim. Desde sempre, mas a idade que eu comecei mais a gostar ainda, assim, que eu me aprofundei mais no skincare, foi 9, 10 anos. Porque daí, eu com 8 anos instalei o TikTok. Aí, com 9, 10 anos, começou a bombar essas coisas de skincare, sabe? Milk, Drunk Elephant, Maribadesco. Aí, eu Meu sou Deus, eu nem sei influenciada. muito bem o que significa tudo isso. São produtos que as crianças têm comprado muito. Sim. Essa marca que você disse, mas eu não sei se é uma marca que crianças podem usar. A Drunk Elephant, antes de você comprar um produto de skincare, você tem que ver o rótulo, principalmente os produtos que tem retinol, que é um ácido que queima a pele, assim, faz mal. Daí tem que, tipo, uns tônicos da Glow Recipe, sabe? Bem famoso no TikTok. Sim. Então, ele tem retinol, daí pra pele da criança não faz bem, porque ele tem uns ácidos também que não faz bem. Aí o The Drunk Elephant, aquele creminho, sabe? Que você aperta assim com um plumpzinho diferente. Ele é muito famoso no TikTok. Eu já vi vários vídeos Sim, dele. metade das pessoas que compram... Mais inteirada do que... Metade das pessoas que compram pela embalagem, pelo hype do TikTok. Mas sem saber, tipo, o que tem, que tal. E você pergunta pra sua mãe, que é dermatologista, ou você acha que você acaba se influenciando por esses vídeos do TikTok? Olha, pra ser bem sincera, os dois. Eu vou admitir que eu tenho um creme do Drunk Elephant. Eu comprei pelo hype do TikTok, mas eu falei, mãe, eu posso comprar na Sephora? Eu enlouqueço na Sephora, né? Sephora, Sephora, não sei. Mas aí eu falo, mãe,
pode comprar isso aqui? O rótulo tá bom? Aí ela vai lá, aí fala, ai, Ana, pode, não pode? Depende do produto, sabe? Mas aí na Sephora ela deixa eu comprar os produtos, desde que ele não tenha algum ácido, alguma coisa ruim, sabe? Que dê alergia, porque minha pele ela é muito sensível, dá alergia em tudo. Eu tenho alergia, eu até parei de passar um pouco esmalte, porque esses dias eu tive uma alergia com esmalte. Ela usou uma vez, né? Ela usou uma vez, eu acho que foi até interessante, porque assim, a gente percebe que muitas têm influência, às vezes, de muitas amigas. Então, as amigas faziam. Ela teve alergia, teve que tirar na hora, mas foi bom isso, porque não adianta, às vezes, a gente como mãe, como dermatologista, orientar, às vezes a pessoa tem que passar por essa experiência de ter alergia pra saber que não é legal. Daí Ana nunca mais, né, Ana? Nunca mais quis passar e ela também não acha desnecessário. Tempo pra fazer. Mas daí, os produtos de skincare, tipo, eu uso os que eu não uso tônico e tal, porque eu acho que crianças da minha idade não precisam de muita coisa na pele, tipo, essas coisas assim. Imagina, com essa pele boa, menina, você não precisa de nada. E eu já usei alguns produtos, tipo, alguns creminhos e tal, que eu percebi que me deu bastante espinha. Me deu algumas coisas, tipo, umas vitaminas C que eu já testei uma que eu não vou falar, mas ela era boa, assim, no começo, mas depois a minha pele eu percebi que ela foi ficando mais seca, assim, diferente e cheia, e deu espinha. Fabiola, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o produto, a substância que ela falou, retinol. É que até saiu no TikTok, teve, né, uma menina que fez alergia, ficou que usou... cega. Não, quase ficou cega. Então, assim, é um ácido, né? Então, assim, ó, eu acho que o que a criança... uma coisa que é só interessante esclarecer, a gente percebe que, por exemplo, eu como mãe, como dermatologista, toda mulher tem no seu banheiro vários produtos. Então, uma das coisas, as próprias crianças e adolescentes, muitas vezes vão aí no banheiro das mães e acabam testando as próprias maquiagens. Oi? Eu confesso que eu faço. Testam as coisas, tudo tal. E às vezes por curiosidade, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que nós, mulheres, utilizamos muitas vezes produtos que tem uma carga que tem uma carga de ácido, que não são adequadas, né? Então, acho que a primeira orientar que pode, que não é porque você não quer que a pessoa use ou alguma coisa, mas que não são produtos que não são adequados, né? E por que isso? A pele do adolescente, da criança, até os 12 anos, ela não está totalmente formada. Então, não tem uma quantidade... A glândula sebácea, ela não está plena, né? Então, isso ela não tem uma oleosidade natural. Isso impacta o quê? O manto lipídico, que é a nossa proteção natural e hidratação natural, ainda ela é deficiente. Então, uma pele mais sensível, é uma pele mais fina, né? Então, qualquer produto que você utiliza ali, ele pode ter uma chance maior de irritabilidade por essa deficiência e também porque a pele sendo menos espessa, tem uma absorção maior, tá? Então, até os 12 anos não tem essa formação. Quando entra na puberdade, começa a ter a ação dos hormônios. Então, você já começa a ter um pouco de oleosidade e essa glândula sebácea ela é ativada. Alguns adolescentes, eles vão ter acne. Isso a gente sabe que tem uma base hereditária, né? Aí que mora o perigo, porque quando também começa a oleosidade e a acne, muitas vezes a acne, ela deixa a pessoa com uma baixa autoestima. Então, ela vai tentar tampar essa acne. Sim. E daí, na tentativa de tampar o quê? Usar corretivos, usar maquiagens, mas principalmente recorrer a essa rotina de skincare que muitas vezes não é adequada. E daí, na internet, tem informação boa, mas tem informação ruim. Então, às vezes, vai ver um skincare, por exemplo, com vitamina C, ver um skincare com um produto mais oleoso, máscaras, e daí você acaba obstruindo essa pele e você acaba piorando a acne, dando uma acne cosmética, tá? Então, isso a gente vê em crianças também que muitas vezes fazem muito teatro, então, por exemplo, a Ana, a época que ela teve acne foi a época que ela estava em São Paulo. Eu nunca tive acne. Aquela sua pequenininha lá. Uma espinha, né? É uma espinha, então, que é a mesma coisa. A Ana estava fazendo um curso de teatro em São Paulo, então precisava se maquiar, tudo, e ela teve, quando eu cheguei lá, ela estava com uma acne. Então, a gente sabe que tem a ver com a maquiagem. Mas eu confesso que o TikTok influencia muito os jovens a comprar produtos. Tipo, sempre aparece, quando você tá rodando lá o TikTok, aparece um produto, tipo um blush, um iluminador, alguma coisa assim. E a gente fala, gente, eu preciso disso, sabe? Aí, tipo, essa coisa não sai da sua cabeça. E qual dica você daria para as meninas da sua idade não sofrerem tanta influência assim?
saberem escolher, saberem distinguir quando é algo legal ou quando não é legal? Olha, eu indicaria a pessoa primeiro ir no dermato, assim, sabe? Pra ver da pele dela, pra a própria dermato indicar. Até pra saber o produto certo, Pra né? saber se ela usar. precisa usar vitamina C, alguma pomadinha específica e tal. Mas aí se a pessoa não consegue, ou não tem como ir no dermato, eu recomendo, tipo, ela ler o rótulo, sabe? Tipo, vai que ela é alérgica a algum produto. Aí ela, daí no rótulo sempre é bom ler pra ver se tem aquele produto ou não. E eu também, quando eu vou nessas lojas de maquiagem, na Sephora, eu sempre testo o produto antes, sabe? E não compro na hora. Eu testo, vou em casa. Dá um tempinho dou um pra ver como a pele tempinho. vai reagir. É Sim, uma boa aí estratégia. eu vou em casa, eu pesquiso no YouTube, TikTok, Instagram, em tudo, o produto, sabe? Por E exemplo, na eu quero, mãe, que é dermato, né? tipo, eu quero um blush. Aí eu pesquiso ele pra ver o que as pessoas fazem. Eu vejo, tipo, uns 100 vídeos, sabe? Eu vejo muita coisa. Pra eu tirar minhas próprias conclusões, sabe? Das pessoas testando. E aí eu já Então vi... você reflete sobre aquilo que você tá vendo pra ver se é adequado pra você. Sim, eu queria, um tempo atrás, acho que era um iluminador, blush, eu não lembro. Mas eu queria muito comprar um produto. Aí eu fiz que nem eu falei, testei e esperei em casa. Aí quando eu fui em casa, eu fui pesquisar as avaliações e todo mundo falava que era ruim, sabe? Que não dava bem na pele, que não mudava nada, sabe? Aí eu sempre acho bom pesquisar. E sabe o que eu pensei aqui? Que uma consulta dermatológica é uma consulta longa e muito individualizada. E que essas dicas que a gente vê nas redes sociais, elas são dicas mais genéricas. Então, assim, se os pais que estiverem assistindo, eles pensarem, eu quero levar o meu filho para uma dermato avaliar a necessidade, a partir de que idade você acha que os pais já podem levar a criança para marcar uma consulta? Bom, então isso é muito particular, né? Então vamos colocar assim, vamos dividir criança que não é adolescente, tá? A criança, eu acho que os pais, primeira coisa, eles devem orientar e ficar de olho se essas crianças não estão usando os produtos deles, tá? Então sempre tem aquela curiosidade. Todo mundo já foi criança, você não pegou o sapato da sua mãe para andar pela casa? Muito. Você já não pegou as joias, de repente as bijuterias da sua mãe, as roupas? Sim. Então, primeira coisa é orientar como os produtos anti-idade, eles estão mais encorpados, tem mais ativos hoje em dia, né? Orientar, fazer essa orientação de não pegar os produtos. Se você acha que pode estar acontecendo isso, de repente colocar num lugar mais alto, né? Mais protegido, deixar numa caixa ou até mesmo trancar. Pra garantir que não Eu vão tinha usar. uma paciente que ela tinha 3 filhas e ela começou a ver que as filhas usavam as coisas dela e estava dando alergia. O que ela fez? Ela fez uma chave lá no quarto dela, no banheiro, e ela trancava, entendeu? Então, ela deixava os produtos lá realmente porque ela via que elas acabavam utilizando. Então, primeira coisa é fazer essa orientação. Na criança, a gente sabe que não precisa de muita coisa na pele. Então, o que se precisa utilizar? É a limpeza da pele, você lavar o seu rosto, tá? A hora que acorda, um sabonete adequado que limpe a pele sem ressecar, né? É importante. De manhã e à noite. Usar um filtro solar, principalmente se faz atividades, né? No sol. Então, às vezes, a criança faz um tênis, né? Se tem essa exposição. E, de repente, usar um hidratante, né? Um hidratante básico, ideal para crianças. A gente tem visto essas ondas de calor, né? Então, às vezes, a criança também pega muito sol, vai para a piscina, tem cloro, resseca. Então, é importante usar um hidratante. É isso que precisa. Se vai fazer uma maquiagem para a escola, para um teatro, alguma coisa, retirar essa maquiagem, né? Então, orientar a criança a não ficar muito tempo, né? E, lógico, isso ser uma exceção e não ser algo diário. Então, eu tenho uma apresentação da escola, ok, mas ir todo dia para aula com corretivo, maquiagem? não dá. A não ser uma situação que é uma situação específica. Por exemplo, é uma criança que tem uma mancha de nascença e essa mancha está causando nela um bullying, alguma coisa. Sofrimento, um né? sofrimento, daí a gente pode-se utilizar um corretivo, mas com a finalidade de você mascarar aquilo. Ou determinadas crianças que estão passando por alguns tratamentos, tá? Então, tem crianças que têm psoríase, dermatite atópica, que daí precisam de uma carga maior de hidratação. Então, deve ter cremes específicos, tá?
Nessa fase é importante também orientar a higiene. Tanto a gente tem que ver o lado bom de tudo isso, tá? sim. Antigamente, às vezes, a gente via que as crianças não queriam lavar o cabelo, não queriam lavar o rosto. E a gente via até casos de juntar, muitas vezes, fungo, sujeira, tá? Uma vez, quando eu era residente, eu atendi uma criança que tava com... O pai trouxe ela porque ela tava com o rosto manchado. Era sujeira. A menina não tomava banho. É importante você dizer isso, porque também tem benefícios da criança ter uma rotina de cuidado. Exatamente, né? Autocuidado. Né? Deixar a unha sempre limpa, né? Tudo isso, né? Tá com o cabelo penteado. Então, lavar o cabelo todo dia, né? Tem aquele mito que achar que lavar o cabelo cai não faz bem. Então, isso faz parte dos cuidados, né? Quando começa a ter um pouquinho de transpiração, lavar nessa região na hora do banho, né? Usar o desodorante quando for adequado. Então, isso das crianças. Dos adolescentes, a gente já começa a mudar. Então, quando você tem os estímulos hormonais, você já começa a ter um desenvolvimento das glândulas sebáceas. Então, você tem um aumento da oleosidade. Geneticamente, muitas vezes existe uma modificação da pele, que a pessoa tem uma predisposição a ter uma hiperqueratinização da pele. O que é isso? Ela forma mais queratina na pele. E isso faz o quê? Uma obstrução. Então, aquele óleo não consegue sair. Nessa fase, muitas vezes, a gente já vai orientar a usar alguns tipos de ácido, tá? Derivados do ácido retinóico, ácido salicílico, para tentar remover essa camada de pele morta, para esse sebo poder escoar mais dentro da acne. Vai dar o cravinho, minha filha adolescente, Exatamente. tá cheia de cravinho. Exatamente, porque tem oleosidade e você tem essa hiperquetinização. Então, você já começa a remover isso com esses produtos, tá? Então, daí o skincare, ele não é só estético, ele começa a ser medicamentoso. Lembrando que a acne tem um CID. A acne é uma doença, inclusive você consegue algumas medicações pelo SUS, né? Então, a acne é uma doença. Em alguns casos, daí você trata, você coloca o skincare, então você vai usar um produto para renovar essa pele e ao mesmo tempo também hidratar essa pele, porque esses produtos que renovam, eles acabam ressecando, tá? E já tem que introduzir um filtro solar para não correr o risco de manchar a pele. Então, o skincare, daí para um paciente de acne, já começa com a limpeza, com o filtro solar e com produto à noite para renovar essa pele e ter uma ação secativa, antibacteriana. A gente usa muito antibióticos tópicos, né? Então, usa. E os ácidos, né? Os antibióticos tópicos a gente não pode usar muito tempo, no máximo de 1 a 3 meses, porque senão causa uma resistência bacteriana. Então, se usa os ácidos. Eu queria te perguntar, sabe o que, Fabiola? O que eu vejo, assim, como eu atendo muito adolescente, quando eles começam a entrar na adolescência, que começa a surgir um pouco de acne, eles já querem imediatamente tomar aquele medicação, o Roacutan, para não ter a acne mesmo, né? Então, assim, qual seria um caminho, por exemplo, quando entrou na adolescência? Não, tem um algoritmo. A gente segue o algoritmo. Então, a gente segue o protocolo, tem a Academia Americana de Dermatologia Europeia, você tem um protocolo. Então, inicialmente, é uma acne grau 1. Grau 1 é só mais oleosidade e cravinhos. Então, você pode conduzir com skincare em casa, tá? É uma acne grau 2 que já tem pústulas, já tem que associar um antibiótico tópico e muitas vezes via oral. Agora, se é uma acne que já está começando com cicatriz, né? A classificação nova, você pode estar autorizado já ir para uma isotretinoína, tá? Tem uma idade para começar? Não tem uma idade, tem uma necessidade. Em geral, acima dos 12 anos, tá? Tem algumas medicações, alguns antibióticos via orais para acne que já constam em bula acima de 8 anos. Então, uma criança com acne com 9, 10 anos, você já está respaldada de dar, se você olhar a bula, já está respaldado. Então, a gente segue algoritmos. Não existe uma acne... você segue um protocolo, tá? Alguns casos, você tem que entrar com a medicação que é a isotretinoína, porque se está causando cicatriz, nódulos. Tem pacientes que eles vão para essa acne mais grave, né, com cicatrizes e nódulos muito rápido. Então, hoje o tratamento é para evitar a cicatriz. Se o paciente já está cicatriz, você já perdeu tempo. A gente não quer deixar o paciente com cicatriz, tá? E uma pergunta que eu ia te fazer também é se existem hoje dermocosméticos para crianças e se costuma ter no rótulo a idade também. Então, algumas medicações tem, tá? Mas a gente tem que lembrar que criança, vamos falar de criança precisa limpar a pele com substâncias mais leves, tá? Usar um filtro solar, existem filtros solares a partir dos 6 meses de idade infantis, né? E usar um hidratante em algumas condições específicas, tá?
Na adolescência, a gente pode Muita utilizar necessidade. os mesmos produtos muitas vezes que um adulto, porque a pele já está mudando, mas sempre com enfoque é para trabalhar na prevenção em relação aos danos solares, né? E nessa parte da acne. Agora, tem adolescentes que não têm acne, tá? Mas a gente tem situações especiais. Por exemplo, tem adolescentes que um dos pais tiveram câncer de pele, melanoma, e daí eu tenho que cuidar com essa criança com a exposição solar. Tem alguns problemas genéticos de pele, né? Por exemplo, a dermatite atópica, que é uma pele mais seca, mais sensível, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, uma coisa importante que a gente vê, que é a questão das mídias, né, Ana? Instagram, TikTok, tudo isso, eles já estão colocando para as crianças verdadeiras rotinas de skincare, que elas não precisam no momento. A mesma coisa por exemplo, rotinas de esfoliação corporal, né? Então, assim, tudo isso tem que tomar cuidado, porque é uma pele mais sensível, né? Sim. Então, me fala uma coisa dos TikTok, do Instagram, tudo. Eles falam que a criança tem que usar uma vitamina C, muitas coisas, ou não? Ou as crianças olham os skincare indicados para adulto? Que os influenciadores tentam, que eles usam e depois você... É que muitas vezes os influenciadores, eles fazem publi pra marca, sabe? Aí influenciadores que a gente gosta muito, daí acaba influenciando, Acaba sabe? imitando os adultos. Por isso que a gente tem toda uma regulação também da publicidade infantil. Uma coisa que você disse que eu achei muito legal, você falou assim, toda criança, ela vai lá, uma menina, por exemplo, ela pega o sapato da mãe, ela pega a roupa da mãe, ela quer provar o creme, mas isso é no lúdico, é no brincar. Ela não sai do lugar de criança. Sim. Ela vai lá, ela brinca com aquele sapato. Faz de conta, né, Ela Raquel? faz de conta, mas faz de ela conta. devolve e ela volta a ser criança. E quando a gente fala de uma rotina, então uma criança que usaria o salto todos os dias, ela já está saindo do lugar de criança. Exatamente. Então, por isso, assim, quando a criança está brincando com o creme da mãe, eu acho algo muito legal. Mas a partir do momento que é um skincare muito cedo, desnecessário, eu já percebo um prejuízo. O que eu acho que é importante, que eu vejo, assim, com a Ana como mãe agora falando, que elas gostam de ver essa questão do skincare, não é nem para usar. Eu vejo que a maioria das crianças, ela gosta de ganhar, porque elas acabam ganhando bastante, de comprar, mas para tirar aquela curiosidade, aquela satisfação ali, você compra, mas eu percebo que a maioria não usa mesmo, tá? Tem algumas que usam, mas a maioria compra, usa um dia ou outro, né? Agora, é importante a gente ter uma orientação, tá? Porque me preocupa muito com a acne cosmética, que é a acne por obstrução. Isso a gente vê em todas as faixas etárias, né? Sim. E muitas vezes até nas mulheres adultas, né? Hoje uma das grandes causas de acne, né? A acne da mulher adulta é por o excesso de cosméticos. Sim. Então, a gente tem que também, como mães, né? Nós temos que dar os exemplos para os filhos. Então, por exemplo, para que às vezes ter aquele skincare com um monte de produtos desnecessários, né? Então, da mesma maneira, por exemplo, a mãe tem que ir no dermato para ter uma orientação, a filha também. Mas às vezes a gente não consegue controlar isso, porque ganha de amiga, às vezes a amiga leva para a escola. Mas você né? acha que as mães, Fabiola, quando você orienta as mães sobre não usar, você acha que as mães têm consciência? Eu acho que não, porque muitas vezes é isso que eu tô te falando, entra naquilo de que todo mundo tá usando, agora tem isso para as crianças, então falta um pouco de informação, tá? Sim. E tem coisas que muitas vezes a mãe não tem controle, porque às vezes experimenta da amiga, entendeu? Às vezes leva na escola, né? Então a gente tem que, na pele com criança, se tem skincare, eu acho que assim, skincare de criança é limpeza, proteção quando necessário do sol e no máximo hidratante, tá? Ótimo. Tem situações específicas que a gente precisa tratar. Isso melhorou muito com a informação. Por exemplo, quem tem dermatite atópica, quem tem psoríase, tem que cuidar. Mesmo na acne, na adolescência começou com a pele oleosa. Às vezes era uma luta fazer o menino usar um sabonete. É o que eu diga. Agora, com a informação, os meninos e as meninas já estão sabendo que tem que usar um sabonete, tem que usar um secativo, tem que usar filtro solar, né? Então, a gente tem que ver o lado bom disso também. Com que tem a certeza. informação, né? Isso melhora, né? Uma vez eu lembro que eu atendi já um adolescente e a mãe relatou comigo assim, nossa, eu trouxe meu filho aqui para você falar que ele precisa lavar o rosto e limpar o cabelo todos os dias. Então, a gente tinha muito isso que eles não queriam fazer. Hoje, ao contrário, hoje a maioria
já sabe que tem que lavar o cabelo, lavar o rosto, né? Então, é importante. Agora, a gente precisa ver o que está por trás disso, né? Existe uma indústria que está crescendo em relação a isso, que está se aproveitando da curiosidade das crianças, né? A Ana, uma vez, ela queria ir numa loja, qual que era? Sephora, de Madrid, que você queria ir? Ou de Barcelona, que tinha um escorregador? De Barcelona. De Barcelona. Ela falou assim, meu sonho era ir na Sephora de Barcelona porque tem um escorregador. Às vezes eu percebo que quando ela entra nessas lojas de maquiagem, ela gosta mais de ver os produtos, saber o que está usando, é mais uma curiosidade. É um universo, imagina. É o universo do que querer usar. Então, muitos produtos que às vezes eu vejo que tá na moda, que as crianças compram, estão lá na penteadeira, mas não usam, é uma curiosidade, é algo lúdico. Então, talvez a gente tenha que trabalhar e substituir por outras coisas, né, Ana? Eu acho que Fabíola, você é uma grande profissional, médica dermatologista que já atua há bastante tempo, mas a gente queria te ouvir enquanto mãe de menina. Quais orientações que você daria para os pais, para os familiares de meninas sobre esse assunto, em relação ao uso de dermocosméticos numa idade muito precoce? Bom, educar é um desafio, né? Em tempos em que você tem a questão das mídias aí o tempo todo, é mais desafiador ainda. Sim. E muitas vezes não é só a relação sua com seu filho, né? O seu filho e sua filha, ela tem uma relação na escola com outras pessoas, social. Né? Então, essa questão do skincare, dos cosméticos, ela tá muito forte não só na mídia, mas também nas relações dos nossos filhos, né? Sim. Dos amigos. Então, às vezes, ele até vê no TikTok ou no Instagram uma rotina de skincare, você orienta que não pode ser feita, mas as amigas estão fazendo. Então, sempre fica aquela coisa que é uma coisa ancestral, lembra? Quando a gente queria, mas todo mundo faz, por que eu não faço? Mas você não é todo mundo, Sim. né? O que não responde mais essa geração, né? essa geração. Então, eu acho que é importante a gente orientar sempre o que é correto, tá? Muitas vezes a gente não vai conseguir, tá? Num primeiro momento. Mas reforçando isso, eu acho que com o tempo as coisas acabam se encaixando. E às vezes é importante a criança também ter uma experiência que não seja tão boa, tá? Lógico, dentro da saúde e tudo. Mas às vezes ela quer porque quer. No caso, aconteceu com a minha filha, ela queria porque queria esmaltar, entendeu? Falava que isso não era coisa de fazer, tal, que não era pra fazer, tal. Não era o momento. Não era o momento, tal, mas ela queria, insistia isso. Até o dia que eu falei, então você vai. Quando ela foi, ela perdeu o encanto. Ela viu que era uma coisa demorada, que era uma coisa que era chata, que ela perdia tempo. Ainda deu um pouquinho de alergia, lógico, não foi uma alergia que eu tava monitorando. Então, isso serviu de experiência pra nunca mais, né? Pra saber que vai ter a hora certa. Então, às vezes precisa passar por uma experiência para ver, mas eu percebo que as crianças, uma orientação que eu dou para as mães, elas estão nessa rotina de skincare, muitas vezes até por alguma carência, né? Sim, então, às vezes a gente precisa saber por que tá tão procurando isso. É para se autotocar? É para o que tá faltando? Insegura, às vezes Insegura tá com o rosto, com a aparência, né? É uma coisa porque as amigas estão comprando e às vezes ela quer competir para comprar mais. Então, a gente precisa avaliar. E daí quem vai fazer essa análise não é eu enquanto mãe, nem enquanto dermatologista. São vocês como psicóloga e psiquiatra, né? Sim. Então, a gente precisa verificar até que ponto esse skincare é necessário. Como eu disse, num adolescente com acne, ele vai ter que fazer. Sim. E talvez precise ao contrário. Talvez a gente precise da ajuda de vocês para fazer usar, né? Para fazer usar, entendeu? É. Porque se ele não tá lavando o rosto todo dia, não tá lavando o cabelo, é um descuido. Mas o que tá por trás disso? Uma depressão, um autismo? O que tá por trás disso, né? Seja uma prática de autocuidado, não uma prática desnecessária. Exatamente, nenhuma fuga, né? Então, se a menina tá ficando todo o tempo aí, do tempo dela livre, procurando vídeos de TikTok pra skincare, alguma coisa tá errada. Ela tinha que estar brincando, ela tinha que estar estudando, né? E se isso também for muito cedo, né, Exatamente, Fabíola? muito Já cedo, é um sinal de né? A alerta. doutora Débora falou sobre os disruptores endócrinos, que isso pode estimular, tem tudo isso. E a gente sabe que tem todas as fases, então a gente não pode pular fases. Sim. Mas eu confesso que é difícil e que daí, nesse caso, procurar uma ajuda profissional, não só do dermato para orientar, mas também da psiquiatria, da psicologia,
porque às vezes só uma orientação técnica não vai fazer a criança Não vai mudar. ser o suficiente. Não vai ser né? o suficiente e tem outras coisas por trás, né? Inclusive, nós duas já trabalhamos em conjunto em casos que o adolescente tinha uma percepção distorcida da imagem dele. Sim, E exatamente. você ajudava no autocuidado, Sim. nos produtos que ele devia usar. E eu trabalhava muito na percepção da imagem real. Sim, a gente tem que ver os dois extremos, né? Sim. Às vezes tem adolescentes que estão lotados de acne, já dando cicatriz, não querem cuidar, porque falam que não importa, mas a gente sabe que uma hora vai importar isso. Sim. E a gente tem, muitas vezes, adolescentes que uma mínima acne, entendeu? Muitas vezes é motivo para não Nem sair ir pra de escola, casa, né? isso. Sair de casa, né? E então eu acho que tem que trabalhar esses extremos, né? E o skincare para adolescente, eu acho que ele é uma coisa que ele é muito diferente do que para criança, muitas vezes ele é necessário, mas a gente tem que lembrar que tudo tem que ter cautela, tá? Sempre cautela, tomar cuidado. E a vida é muito mais do que você ficar no espelho passando 20, 30 cremes por dia, né? A vida é muito mais que isso, E né? por isso Então, eu acho a importância dos pais consultarem um profissional. Porque o Sim. profissional vai poder dizer e indicar de uma forma individualizada que cuidados essa criança, esse adolescente precisa tomar. Sim. O fato é que na adolescência o cuidado com a pele é muito importante. Sim. A gente sabe que a acne é uma doença inflamatória e que já tem estudos mostrando que o adolescente com acne, ele acaba se deprimindo mais. Quando você trata a acne, melhora, tá? Olha só. Então, é importante... Melhora até a autoconfiança, Exatamente, né? Então a gente sabe. E tem doenças inflamatórias que a gente sabe que da mesma maneira que está inflamando a pele, está inflamando o sistema nervoso central, e hoje se fala muito da inflamação, como depressão, como outros gatilhos, até com ansiedade, né? Então tem que ser tratado. Então isso é fato. Só para finalizar, uma vez eu atendi uma adolescente e ela estava sem sair de casa há um mês, né? Porque ela tinha olheiras, né? Tinha olheiras proeminentes e todo mundo fazia bullying com ela. E ela não queria mais ir para a escola, né? Nossa. E foi um dos primeiros casos que eu fiz um tratamento a laser numa adolescente, Olha né? só. Então eu passava pomada anestésica, a gente fez... Finalizou o tratamento, ela melhorou a autoestima, ela começou a ir para a escola. E assim, ela demorava na média de 1h30 antes de ir para a escola, ela acordava cedo, porque ela passava milhões de corretivos, fazia compressas. Eu fui Tadinha. uma adolescente. Foi, e daí assim, ela mudou a rotina Sim. dela, né? Então, assim, Qualidade de vida, a qualidade imagina. de vida, né? Mas eu acho que até ela chegar no dermatologista, essa menina passou Sofreu 1 ou 2 muito. anos comprando uma vez, ela trouxe uma verdadeira mala com um monte de corretivo, ela conhecia todos os corretivos que existiam, importados, nacionais, né? Então aquilo era um sofrimento para ela, né? Era uma camuflagem. Então a gente tem que ajudar esses casos, saber que ali não é uma futilidade, que é uma coisa importante, que aquilo tá mexendo Os com pais ela. validarem, Validarem. E os casos extremos de ser uma acne extremamente agressiva, que a gente sabe que isso vai repercutir lá pra frente, mas que a criança não tá, o adolescente não está dando bola, mas na verdade ele não está dando bola por quê? Porque às vezes ele tá com uma depressão, que aquilo realmente não importa. Às vezes são os casos, muitas vezes, de autismo, que muitas vezes também para ele ali não importa naquele momento. E às vezes também quando a criança, o adolescente não se cuida, pode ser um primeiro sinal aí de depressão. Às vezes é até um adolescente brincalhão, tudo, ninguém vê que ele tá depressivo. Só que às vezes o autocuidado tá ali, que eles não estão fazendo, pode ser um primeiro sintoma aí de depressão. Então os pais têm que ficarem de olho. Muito Eu bem achei muito interessante você falar isso, porque essa falta de cuidado pode ser um sintoma de um quadro depressivo. Pode. A gente vê muito isso no adulto, né? O adulto, ele muitas vezes, ele deixa de se cuidar porque ele tá depressivo. Ou extremo, ele começa a se cuidar demais. Excessivo. Então, a gente vê esses dois perfil aí de paciente, né? Então, um cuidado exagerado e pouco cuidado, muitas vezes sinaliza que a pessoa não está numa fase boa, né? Sim. Eu sempre brinco com minhas pacientes, eu acabo atendendo mais adultos hoje, né? E lá na clínica tem as outras médicas que atendem adolescente, mas eu lembro que a gente sempre vê assim, que parece que a pessoa não se cuida, daí a hora que separa ou fica viva começa a se cuidar. Por que isso? Entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela só começa a se cuidar depois que
que ela perde alguma que vive coisa. Um incidente, que vive né? um incidente, né? E, na verdade, o autocuidado, ele não tem que acontecer porque você quer um benefício. Ou porque pro outro. Ou pro outro, porque aconteceu alguma coisa. Você faz o autocuidado porque você tem que estar pronto para viver. Você foi lá no que a gente fez Eu não pude ir. com a Leila Ama, que é uma consultora. Isso. Você tem que estar bem pro Demais. seu dia. Você tem que acordar de manhã, lavar seu rosto para você acordar, passar seu condicionador, porque você não sabe o que vai vir no dia. Sim. Você estando bem é melhor. Já tem trabalhos mostrando que o fato de você passar um creme no seu rosto de manhã, de você se cuidar, isso melhora até a questão da sua parte neurológica, né? Nossa, olha que Então, interessante. as crianças fazendo um gancho, os adolescentes, muitas vezes até por carência, eles querem, às vezes, tá passando creme, coisas que é uma maneira de você se autotocar. E o tato é uma linguagem de amor, O tato é uma né? linguagem, né? E ver a questão do perfume. Eu percebo lá em casa que a Ana, ela gosta de muitos cremes, mas por conta do cheiro, do perfume. Né? Não é nem pelo creme de passar, não é o cuidado, é o que eu vou passar porque eu quero, é por causa do cheiro. Então, às vezes, a gente pode trabalhar esse cheiro de outra maneira, né? Sim. No ambiente, então você colocar no travesseiro, por exemplo, uma lavanda, até um perfume mais leve. Tem perfumes de criança, e a loja tem que tomar cuidado para não passar aí pro sol e manchar, né? Então, tudo isso a gente pode trabalhar, mas é um desafio como mãe, como dermatologista, né? Eu acho que a gente está numa fase de muito excesso aí de consumismo, né? Excesso de consumismo, e que nós como mãe temos que orientar, mas não é simplesmente falar assim, não, meu filho não vai, não, só dizer um não e vou tirar as redes sociais, não vai assistir, porque às vezes na escola uma amiga vai apresentar o produto para ele. E é uma forma de interação também, ele conhecer. E isso custa caro, gente. Então tem que colocar a criança. Eu quero comprar o skincare, né? Então quando a Ana ela quis comprar uma vez um blush, Ana, custa tanto, isso dá pra fazer isso. Não quero mais. Então a gente tem que também fazer essa educação financeira nos nossos filhos, né? Sim. Mas às vezes é até difícil porque tem adulto que não tem, né? Gasta milhões com skincare desnecessário, né? Compra creme todo dia. Então é melhor você às vezes ir num profissional, pegar uma orientação adequada. Isso é qualidade de pele, é você focar, né? E se os casos extremos, procurar ajuda profissional, que daí é com vocês, né, meninas? Fabíola, muito obrigada. Obrigada por ter participado, por ter contribuído. Muitas coisas que eu não sabia. E muito bom você ter você aqui. E lembrar que na adolescência a gente precisa cuidar da pele, porque a gente já tem trabalhos que isso repercute na vida adulta. Lembrar que 70% a 80% das nossas manchas, elas se formam até os 18 anos de idade, né? E lembrar que hoje o foco da dermatologia é não deixar o paciente com cicatriz de acne. Então, o tratamento tem que ser o quanto antes. Quando o paciente já está com cicatriz, a gente já perdeu tempo. E não tem o tá? que fazer depois da cicatriz? Tem vários tratamentos a laser, a gente trata bastante hoje em dia, os tratamentos são muito promissores, são muito satisfatórios, né? É bem bacana, medicações, né? Mas a gente quer evitar isso. E tem conseguido, né? A gente já via muito mais cicatriz do que hoje em dia, né? E como eu disse, até o SUS, né? Libera a medicação. Olha que interessante. Tá certo? Ótimo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.